Olá, queridos alunos, alunas, dando sequência às nossas aulas de matemática, nós estávamos vendo, como se calcula o centro e o raio de uma circunferência dada a sua equação geral, certo? Se você perdeu alguma das aulas, vá lá no canal Rildo Vasconcelos e assista as aulas anteriores. Gente, o objetivo da aula, então, é calcular o centro e o raio de uma equação da circunferência, o centro e o raio de uma circunferência dada a sua equação geral. Bom, falei na aula passada que o número que está junto com o termo x, ele é obtido pelo produto de 2 vezes o a. Então, sempre você vai igualar menos 2a ao número que está junto com o x. E você vai fazer a mesma coisa para o número que está junto com o y, que nesse caso é o mais 6. Então, você vai colocar o menos 2b, já expliquei isso na aula passada, que o número que está junto com o x, ele é igual ao menos 2a. E o menos 2 vezes b, menos 2b, é o número que está junto com a letrinha y, que nesse caso é o mais 6. Então, vamos calcular o a e o b. Então, o menos 2a é o número que está na frente da letrinha x, que nesse caso é o menos 12. Gente, vamos isolar a letrinha a, o a é igual. Lembrando que o a é a coordenada x do centro da circunferência. E o bzinho é a coordenada y do centro da circunferência. Então, vamos calcular o a e depois o b. Azinho é igual a menos 12. O menos 2 está multiplicando, ele desce dividindo e traz o sinalzinho dele junto. Então, azinho é igual. Menos com menos dá mais. 12 dividido por 2 dá 6. Pronto. Calculamos a coordenada x do centro, que é 6. Vamos calcular a coordenada y, que é o bzinho, do centro. Menos 2b é igual a mais 6. b é igual a mais 6. O menos 2 está multiplicando, desce dividindo. Então, bzinho é igual. Jogo de sinal, na divisão e na multiplicação, você faz jogo de sinal. Esse traço aqui significa, esse tracinho aqui, essa barrinha, esse tracinho significa divisão. E na divisão você faz jogo de sinal. Mais com menos, menos. 6 dividido por 2 dá 3. Pronto, gente, nós calculamos o centro, as coordenadas do centro da circunferência. 6 em x e menos 3 em y. Certo? Falta nós calcularmos agora o raio. Como que você calcula o raio? Você vai pegar aquela expressão a ao quadrado, que é a coordenada x do centro, que chamamos de azinho, eleve ao quadrado, mais sempre assim, a coordenada y, que é o bzinho do centro elevado ao quadrado, menos o raio elevado ao quadrado, o raio da circunferência, e você vai igualar isso tudo, essa expressão aqui, gente, ao coeficiente f. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Não é essa. Essa aqui mesmo, ó. O f, o coeficiente f é o termo independente, que não tem letra nenhuma junto com... É um número isolado, tá bom? Não tem y nem x junto com ele. O f é o termo independente da equação geral de uma circunferência. Ou seja, é um número isolado. No nosso caso, esse número isolado é o menos 19, é o f aqui, ó. Então, você pega sempre essa expressão, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, e vai igualar o nosso f. No nosso caso, o f é o menos 19. Você vai igualar a menos 19. Aquele número que está sempre sozinho, chamado termo independente. Gente, o azinho e o bzinho, nós já calculamos aqui. O a vale 6, o bzinho vale menos 3. Vamos substituir aqui, no lugar das letras. Então, no lugar do azinho, você substitui pelo 6, que nós já tínhamos calculado. 6 ao quadrado mais. O bzinho deu menos 3, substitui o menos 3 no lugar do bzinho. Coloque entre parênteses, porque toda vez que o número for negativo para levar ao quadrado, você tem que obrigatoriamente colocá-lo entre parênteses. Senão fica errado. Menos o raio. O raio nós vamos calcular, Igual ao menos 19. Gente, agora é só fazer as contas. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6. É 36. Não vai fazer 6 vezes 2, 12, não. O número de cima chama expoente. Ele indica quantas vezes o número de baixo, que é a base, vai multiplicar por ela mesma.
ou seja, duas vezes, é 6 vezes ela mesma. 6 vezes 6, 36. A mesma coisa aqui, ó, menos 3 elevado a 2, elevado ao quadrado. É menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3, 9, mais 9. Menos r ao quadrado, copia o restante, igual a menos 19. Gente, vamos somar aqui, ó, 36 mais 9 dá 45, então vai ficar 45 menos o raio ao quadrado é igual a menos 19. Dando sequência, copio menos r ao quadrado, menos 19. Agora passa esse positivo, esse número mais 45, do primeiro para o segundo membro. Basta trocar a operação. Era positivo, fica negativo. Menos r ao quadrado é igual. Você deve 19 e deve 45. Quando você tem dois números de sinais iguais, você soma os dois números e conserva o sinal. Na verdade, é como se você tivesse duas dívidas. Você deve R$19 no bar, sei lá, uma mercearia, e deve 45 na farmácia. Então você tem que somar as duas dívidas. Você deve 45 e deve 19. Você vai somar para ver o total da sua dívida, porque o sinal de menos representa dívidas. Você vai somar as duas dívidas. 9 mais 5, 14, vai 1, 5, 4 mais 1, 5 mais 1, 6. E conserva o sinal, você está devendo 64. Só que você quer achar o valor do raio, r ao quadrado, e não do menos. Esse menos tem que sumir daqui. Então você multiplica a equação inteira por menos 1, acha uma equação equivalente. Menos com menos dá mais, então fica r ao quadrado é igual. Menos com menos dá mais, 64. Então ficou assim, o raio elevado ao quadrado é igual a 64. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 64? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64 na tabuada? Isto, é o 8, né? Porque o 8 vezes 8 dá 64. Ou se você quiser, aplica a operação inversa nos dois membros, né? Corta o 2 com a raiz, sobra o r. Raiz quadrada de 64 é 8. Pronto, gente, você achou o raio da circunferência, que vale 8 unidades. E o centro vale 6 em x, menos 3 em y. Certinho? Se quiser dar um print, deixa eu só chegar aqui. Isso, se quiser dar um print, pode dar um print. Se não entendeu, reveja esse vídeo novamente. Bons estudos e até uma próxima. Valeu, pessoal!